Bocão News começa agora o último programa Fato e Opinião deste ano. Nós trazemos aqui hoje o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo Coronel. Ele vai fazer um balanço aqui hoje, além das nossas pitadinhas que é comum aqui do nosso programa. Nós temos a participação de Bruno Luiz, a primeira vez que ele está aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Júlia. E Henrique Brinco. Olá, olá. Boa tarde, presidente. Olá, Juliana. Bem-vindo, Bruno, né? O nosso time. Exatamente. Obrigado. Coronel, tudo bom? Boa tarde aos nossos webnautas do Bocão News, a vocês três, esse trio aí que é sucesso, pelo menos na cobertura da Assembleia, a Juliana, o Bruno e o Henrico. Realmente, Henrique, eu só chamo de Henrique, né? É porque ele tem uma pinta de italiano, né? Italiano aí, então troca Henrique por Henrique. Internacionalizado. Mas eu queria dizer a vocês que fico feliz mais uma vez de estar aqui participando desse programa, um programa realmente que tem uma audiência marcante, que é bem conduzida pela Juliana. E eu estou aqui até lisonjeado de ser o último do ano. Dizem que os últimos eram os primeiros. Eu espero que em 2019 eu seja o primeiro. E essa conversa a gente teve quando você era candidato ao Senado, e você falou essa mesma frase: os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. No Senado eu comecei com 7, né? E chegamos lá, né? Parabéns. Olha, será que já é algum indicativo de presidência aí que ele tá já jogando tá pro pensando, universo aí, quem sabe? Quem sabe, né? Eu lancei a minha candidatura ao Senado, a presidência do Senado, eu já estou com uma vantagem grande. Já tenho um voto que é o meu, faltam 40. Então vou lutar agora para conquistar os 40 para ver se a gente chega lá. A gente vai falar disso com certeza. Mas, Coronel, eu queria que você fizesse um balanço desses quase 2 anos que você esteve à frente da Assembleia. Muita coisa mudou, né? Pelo menos os funcionários da Assembleia são unânimes em concordar que foi uma boa gestão, mas eu quero que você faça um balanço da sua visão diante desse órgão, do Legislativo. Olha, eu aprendi uma coisa na minha vida. Você não pode dirigir ou uma empresa privada, ou uma empresa pública, ou qualquer instituição, se você não estiver bem com aquelas pessoas que fazem parte do conjunto dessa instituição. Eu, quando cheguei à Assembleia, no meu primeiro dia de mandato, eu preparei logo uma pauta de agenda, e a minha primeira pauta foi conversar com o sindicato dos servidores. Porque eu via pelos corredores que os servidores estavam insatisfeitos, os servidores estavam zangados, que todas as gestões que passaram pela casa nos últimos 20 anos, ninguém deu a mínima para eles. Aí simplesmente comecei a negociar, vi que tinha uma demanda jurídica de uma ação de 1 bilhão e 200 milhões, que estava correndo já no Supremo Tribunal Federal, já com trânsito em julgado, e que a Assembleia estava para ser executada desse valor. As suas contas iam ser bloqueadas e, consequentemente, também as contas do governo. Porque quando a Assembleia tem uma ação e ela não paga, é descontado nas contas do governo. Então, conversei com o sindicato, fizemos um acordo, esse 1 bilhão e 200 milhões caiu para 400 milhões e negociamos para pagar em 15 anos. Com isso, houve o reajuste do servidor. O servidor ganhava R$1.000, R$800, passaram a ganhar R$5.000, R$6.000. Aposentados, coitados, que estavam passando necessidade, também ganhando um salário aviltado, também teve reajuste para R$4.000, R$5.000. E hoje eu digo aos senhores webnautas que a Assembleia Legislativa é o órgão público que melhor remunera os seus servidores aqui no estado da Bahia. Fico feliz de poder passar nos corredores da casa, em qualquer canto, quando encontro um servidor, as pessoas me abraçarem, felizes, porque realmente a gente conseguiu levar essa felicidade para dentro dos seus lares. Para mim isso foi um conforto muito grande, e dizer, só sei dirigir qualquer coisa dentro dos meus 60 anos de idade, com 30 e tantos anos de vida empresarial e vida pública, tratando bem as pessoas que colaboram com você. Agora, no seu primeiro ano como presidente, você conseguiu aí devolver para o Executivo 555. Coincidência, não foi? 555. Porque foi 555. Eu não sei porque que a contabilidade feriu só podia ser 549, 556, mas foi 555. Mas paciência, as coincidências do destino. Aí esse ano, você já comentou que vai precisar de uma suplementação. O que desandou esse ano? Mas não é que desandou. Com o advento do plano de cargo e salário, que eu acabei de citar, esse acordo de 400 milhões para pagar em 15 anos, fruto desse acordo, isso não estava previsto no orçamento. Quando nós votamos o orçamento ano passado, ainda não estava feito o acordo na Justiça do plano de cargos. Por isso que, provavelmente, nós estamos aí trabalhando para que o governo
suplemente essas verbas fora do que estava orçado. Depois tivemos o incêndio da Assembleia no mês de junho, julho, que também demandou recursos para reformar o prédio, que também não estavam previstos no orçamento. Então são essas coisas que ocorreram. Agora não tinha seguro na Assembleia? Tem seguro, mas o seguro ele não paga de imediato. Eu tenho que reformar a casa, porque no dia 1º de janeiro, a posse do governador é na Assembleia, e ele não ia deixar a casa daquele estado que a imprensa já noticiou. Então nós começamos a acelerar, o seguro já aprovou todos os custos, e é uma despesa que é feita paulatinamente. E provavelmente esses recursos, uma boa parte entrará a partir de 2019. Agora, presidente, o senhor tinha dito que teria alguma resposta sobre a suplementação já agora, ali mais ou menos pelo dia 10. Até o momento parece que essa questão ainda não foi fechada. Essa votação aí do projeto da reforma administrativa na Assembleia, desse projeto polêmico que acabou tomando um pouco as energias de todo mundo, isso aí impediu que essa questão da suplementação já fosse fechada? Não tem nada a ver uma coisa com outra. O processo legislativo é um, o processo financeiro é outro. Eu não tenho dúvida que o governo vai fazer a suplementação. Nunca tive, porque são fatos que ocorreram fora da nossa vontade, fora do nosso foco, e não tenho a menor dúvida. A Assembleia Legislativa tem caixa. Nós não temos orçamento. Porque uma coisa que o povo tem que entender, que você pode ter o dinheiro e não ter como gastar, porque você não tem orçamento. Hoje, por exemplo, eu tenho recurso na Assembleia para pagar todas as despesas, eu não posso pagar porque eu não tenho orçamento. Então, essa luta que eu estou travando com o Estado, porque como o Estado também, quando aprovou o orçamento, o que acontece? Já tinha o valor do Tribunal de Contas dos municípios, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia e o próprio governo. Então, o que acontece? Esse mês de dezembro, ele começa agora a remanejar de algumas rubricas que não foram utilizadas tecnicamente para poder suprir os órgãos que há necessidade dessa suplementação. E eu acho que até, provavelmente, esse final de semana, ou segunda-feira, já deve estar sendo publicado uma parte desse remanejamento, uma parte dessa suplementação. Eu quero sempre repetir, não é dinheiro, é suplementação, porque muita gente confunde que a suplementação já está atrelada a dinheiro, não é isso. Então, às vezes, eu tenho um caixa, mas preciso suplementar. Então, a suplementação já está garantida para a Assembleia? O governador já garantiu? Uma parte, hoje, os nossos técnicos estiveram na Cefaz, com também o corpo técnico da Cefaz, e já tem uma parte que já foi alocada para poder que a Assembleia pudesse utilizar até o recurso que tem em caixa. De quanto é essa Eu acredito que a primeira agora vai ser de 40 milhões. 40 milhões. Uma das informações que circularam na imprensa, né, o senhor deve ter visto, é de que o senhor teria condicionado, né, em tese, a aprovação do pacotão de Rui Costa a essa suplementação. Isso existiu? Nunca existiu. Aí pode dizer, eu não trabalho com chantagem, eu não trabalho com pressão, eu trabalho no diálogo. E, para você ter ideia, eu falei da suplementação com o Rui, deve ter uns 4 meses atrás. Nunca mais toquei no assunto, porque eu acho que isso é uma coisa técnica. Então ficaram os técnicos da Assembleia com os técnicos da Cefaz. Hoje mesmo eles chegaram a um consenso já de suplementar uma parte, para ver se até o dia 20, ver também o que é que vai sobrar de suplementação dos outros órgãos para suprir o saldo da necessidade da Assembleia. Hoje o saldo, a necessidade de quanto? Olha, a necessidade seria 40 e mais 75, mas 40 já está definido, os 75 vamos ver agora como é que vai ter esse remanejamento. Sim, também chegou a circular na imprensa, alguns deputados falaram lá nos bastidores que estão tendo problemas com relação a recebimento de verba indenizatória, como por exemplo o recebimento de combustíveis, o pagamento, né, dessas verdade, verbas. Porque eu tenho dinheiro e não posso pagar porque eu não tenho orçamento. É verdade, o deputado tem razão. Esse mês de novembro para cá, tivemos dificuldade orçamentária. Como eu repito, dinheiro em caixa, sem poder usar. Então, acredito que a partir de segunda-feira já começa a já ir matando paulatinamente essas despesas que estão orçadas, mas tecnicamente eu não posso pagar por falta de orçamento. Como é que você entrega a Assembleia Legislativa da Bahia ao próximo presidente Nelson Lara? Olha, conversei com o Nelson é uma pessoa também. Pra você ter uma ideia, Nelson foi relator do orçamento da Assembleia já, acho que por 4 anos seguidos. O meu primeiro orçamento foi Nelson que relatou. Então, Nelson conhece muito bem a questão financeira da casa, conhece as rubricas onde tem que ser remanejado. Então, não vai ter problema nenhum, vai ser uma transição tranquila, pacífica. Ele vai receber a casa sem nenhuma pendência, porque eu não posso nem deixar. Mesmo se eu quisesse deixar alguma pendência financeira, eu não posso, porque a lei de responsabilidade fiscal não permite, em fim de mandato,
você deixar nada para o mandato seguinte. Mesma coisa de Rui Costa, ele foi reeleito, mas ele é obrigado a fechar as contas dele, porque ele também está terminando um mandato. É como se entrasse a partir de janeiro um outro governador. Coincidente é ele, mas ele, pela lei de responsabilidade fiscal, ele tem que fechar, não deixando nenhum débito para o exercício seguinte, empenhado se não tiver a receita já encaixada. Por exemplo, se eu deixar 1 milhão de débito a pagar em 2019, eu já tenho que deixar qual é a fonte daquela receita para cobrir esse 1 milhão. Porque senão eu incorro na lei de responsabilidade fiscal. Então, no caso, para o orçamento do ano que vem, esse pagamento aí, né, do plano de cargos e salários, que não estava previsto no orçamento desse ano, já está previsto já no 2019. Tanto é que o orçamento nosso foi votado ano passado de 564, esse ano já está 636. Porque já está embutido o plano que não estava no ano passado, esse ano, porque quando votamos o orçamento em dezembro de 2017, não tinha ainda o acordo. Então não estava ainda dentro do orçamento o valor do plano de cargo do salário. Só voltando da questão do pacotão de Rui, que foi o assunto da semana passada e dessa semana, você diria que essa movimentação, né, de ocupação que teve na Assembleia, de depredação de alguns locais de dentro da Assembleia, você diria que esse foi o momento mais difícil desses seus 2 anos à frente da casa? Eu confesso a você, Juliana, Bruno, Henrique, que foi o meu pior momento. Porque eu jamais irei imaginar que líderes sindicais fossem para dentro do parlamento, que eu abri o parlamento para eles, coloquei cadeiras, botei telão, mandei servir cafezinho para dar todo o conforto aos sindicalistas. Eu jamais ia imaginar que eles iam quebrar porta de vidro, quebrar cadeiras para poder invadir o plenário. Para mim, isso aí foi uma prática que aqueles que proporcionaram isso deveriam até deixar de ser sindicato, de ser presidente de sindicato, ser representante de sindicato. Porque aí, para mim, eles tinham que criar o departamento da baderna. Porque o que fizeram, quebrando as instalações da nossa casa, o patrimônio público, não é uma coisa hoje que a gente pode mais conceber nesse mundo de hoje, esse mundo moderno. Eu respeito todos os sindicatos, respeito os sindicatos sérios, respeito aqueles dirigentes que realmente lutam pela sua categoria. Agora, quando vira baderna, aí paciência, perdem todo o crédito. Entre eles, o senhor colocaria também um deputado Prisco, porque quem estava lá dentro disse que ele também ajudou naquele evento ali que acabou quebrando a porta de vidro, que ele foi um dos que empurrou essa porta. Olha, Bruno, eu não quero aqui colocar nomes naqueles que proporcionaram o quebra-quebra dentro da Assembleia. Eu acho que cada um tem que ter a sua consciência e fazer uma reanálise e ver que cometeram realmente um ato fora do mundo moderno. Esse tipo de ato de invasão, quebra-quebra, hoje em dia nosso país, nosso mundo não permite mais isso. O mundo não permite mais a bandoleira, o mundo não permite mais esse tipo de agressão. Eu acho que o diálogo é o caminho para se conseguir as coisas. Agora, houve diálogo com os servidores porque eles alegam que a invasão foi uma medida desesperada para tentar impedir uma votação que não foi discutida com os servidores. O senhor concorda com essa Você acha que quebrar alegação? a porta, quebrar a cadeira é uma maneira de você convencer alguém a resolver o problema? Eu acho que os sindicatos teriam que negociar com o Poder Executivo. A lei é do Poder Executivo. Quem mandou os atos foi o Poder Executivo. O Legislativo, eu recebi, publiquei, botei para votar. Caberia a eles, como aconteceu, por exemplo, a PEC do teto dos gastos. Várias categorias já negociou com o governador, no diálogo. Caberia os sindicatos também de procurar para dialogar. Não é querer, na pressão, querer sensibilizar o governo ou forçar que os deputados abandonassem o plenário e não votassem. Tanto é que eu mudei para evitar até um quebra-quebra, não ter briga de ordem física entre polícia e servidores. Coloquei a sessão no auditório, onde esse ano já fizemos 90 dias de sessão lá, em virtude do incêndio. Fomos para lá para deixá-los acampados dentro do plenário, sem nenhum problema, com ar-condicionado ligado, energia ligada, tratando eles com total educação. Porque eu acho que a educação é a nossa mola propulsora da nossa sociedade. Mas, infelizmente, teve alguns que, talvez para agradar, talvez alguns dirigentes, para mostrar serviço, proporcionaram essa bandoleira que aconteceu na Assembleia. O senhor acredita que houve um estelionato eleitoral do governador Rui Costa? Olha, eu não sei. Eu acho que o governador Rui Costa, ele é uma pessoa muito focada. Se você fizer um balanço dos estados brasileiros, o estado da Bahia é um dos estados mais, com suas finanças mais sadias. Evidentemente, tem que se fazer ajuste.
E todo ajuste, ele tem a sua parte boa e a sua parte ruim. Para os servidores públicos, pelo que os sindicatos andam por aí falando, foi ruim. Mas para a sociedade como um todo, sabendo que o governador vai ficar com suas contas positivas para aplicar na infraestrutura, manutenção da saúde, manutenção das escolas, também tem esse fato positivo. Nós somos 15 milhões de habitantes, são 200 mil servidores públicos. A diferença é muito grande. Eu sei que o governador está preocupado também em atender os 15 milhões de habitantes da Bahia. Claro, sem menosprezar os 200 mil servidores públicos. Mas, se não fizesse esses ajustes, o Estado ia ter dificuldade. Tanto é que 9 estados da federação já fizeram esses ajustes. Então, o governo da Bahia não está sendo o primeiro. Só que os outros fizeram o ajuste já com o Estado quebrado. O governador mantém as suas contas em dia e, por isso, mandou esse pacote para evitar que em 2019 ele também faça engrosse o caldo dos estados que viveram a penúria nos últimos anos. Uma coisa que foi questionada, pegando um gancho nessa pergunta, é que a sua chapa, né, criticava muito o governo Temer e o governo Bolsonaro, que batia muito na tecla da reforma da Previdência, era contra a reforma da Previdência, e o Rui Costa, assim que se elegeu, levou uma proposta de reforma da Previdência. Queria que o senhor comentasse isso, porque ficou realmente estranho, né? Muita gente questionou justamente esse ponto. Olha, Henrique, meus caros Avinaldo, as reformas têm que existir. Mas claro que ninguém quer perder o seu status quo. Ninguém quer perder direito adquirido, é normal isso, faz parte do nosso mundo, da nossa sociedade. E nem dá para perder porque direito adquirido é constitucional, né? Direito constitucional. Então isso é um problema sério. Você só pode mudar direito constitucional via proposta de emenda à Constituição. Então, houve a reforma trabalhista, houve alguns avanços, mas também eu acredito que essa reforma trabalhista precisa ter alguns retoques. Eu, como senador, irei trabalhar para tentar dar uma melhorada nessa reforma trabalhista. A reforma da Previdência, ela também, que foi desenhada pelo governo Temer, não conseguiu a ser votada no Congresso Nacional. E o governador Rui colocou essa pequena reforma, essa mini reforma, seguindo já uma tendência dos outros estados. E outras reformas virão do governo federal. Não tenha dúvida disso, que vão ter reformas profundas, porque o que a gente vê já do ministro da Economia futuro e da equipe não sei assim, a equipe de ferro do futuro presidente Bolsonaro, é que várias reformas virão para que o Brasil comece de novo a atrair investimentos internacionais, porque, na verdade, gente, não adianta você não proporcionar meios para gerar um emprego. Como é que você gera um emprego? É emprego público só? Será que é só o concurso público, só o Estado, o município é que tem que empregar? O grande empregador brasileiro são as indústrias, é o comércio. E como é que você amplia o emprego? É reduzindo a carga tributária. Mas se você reduz a carga tributária, os estados reclamam que vai perder a arrecadação. Mas acontece que eu sou contra. Inclusive, uma das minhas bandeiras vai ser a reforma tributária. Por quê? Porque se você reduz os impostos, as empresas produzem mais. Se a empresa produz mais, o consumidor vai comprar mais. E aí você começa a rodar. Por que o consumidor vai comprar mais? Porque se a indústria produz mais, ele precisa contratar mais gente. Então, é essa roda que precisa ser lubrificada no nosso Brasil. A geração de emprego e renda é a solução para o nosso Brasil. Porque se aumenta a demanda, aumenta também o consumo. Essa que nós vamos ter que estudar com muito, muito cuidado. Para vocês terem uma ideia, Juliana, Bruno e Henrique, os 5 maiores bancos do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander e Banco do Brasil, eles arrecadam quase 100 bilhões por ano de tarifas. A tarifa que na sua conta corrente de R$10, R$20, R$30, você não sabe nem de que é. Só esse pedacinho de dinheirinho que você todo mês tem, você nem sabe do que se trata, isso gera quase 100 bilhões por ano. Você sabe quanto é o orçamento da saúde do Brasil? 120 bi. Você sabe quanto é o orçamento da educação brasileira? 130 bi. Só de tarifas bancárias, quase é o que se gasta em saúde e educação no Brasil. E você sabe o que acontece? Esses bancos não pagam R$1 de imposto para o governo federal. É uma proteção ao sistema financeiro brasileiro que eu não sei qual é a força que esse povo tem. Eu sei que o dinheiro é uma grande força, mas nós temos que pegar quem ganha mais e dividir com quem ganha menos. E o Brasil precisa arrecadar. E uma das minhas lutas vai ser o combate ao sistema financeiro nacional.
A gente só vai antecipar esse assunto, né? Que a gente vai falar sobre suas bandeiras no Senado. A gente já antecipei. Já antecipou uma. Botar dinheiro no caixa para aplicar na saúde e educação. E como é que se... Não, porque o senhor tinha falado durante a campanha também que uma das suas bandeiras seria, por exemplo, a questão de endurecimento de penas para alguns crimes, né? Que é uma bandeira, inclusive, que o governador Rui Costa levanta, e que é uma bandeira também do próprio presidente eleito Jair Bolsonaro. Nesse sentido, vocês dois, na verdade, se aproximam do presidente eleito? Olha, na verdade é o seguinte, o presidente eleito tem excelentes propostas, como também o que perdeu também tem propostas. Eu acho que propostas para consertar o país não tem que ser só de partido, tem que ser daquela pessoa que vai assumir o cargo. Por exemplo, a questão da segurança pública. Um dos grandes problemas nossos, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre com os países produtores de droga, onde as drogas entram livremente, as armas clandestinas. Dos 17 mil quilômetros, pasmem, só 600 quilômetros são fiscalizados. As Forças Armadas do Exército só fiscaliza 600 quilômetros de 17 mil da nossa fronteira. É por isso que entra armas clandestinas, entra as drogas. O Brasil não produz cocaína, o Brasil não produz drogas sintéticas, o Brasil não produz crack. Tudo vem de fora. Por onde? Pelas nossas fronteiras frágeis. E por que o governo federal não investe? Cadê o CISFRON? Que é o sistema de monitoramento da Amazônia, tudo via satélite. Para o satélite estar aqui, como nós estamos sentados, onde tem alguém entrando na fronteira, você manda as Forças Armadas para lá para coibir. Cadê isso? Então o governo, eu não sei por que o governo federal, parece que há uma aliança para que essas drogas e armas clandestinas entrem no Brasil. Então essa também será uma das nossas bandeiras, a questão da segurança pública. Porque hoje o povo brasileiro vive praticamente em prisão domiciliar. Você já falou da flexibilização do porte de armas? Olha bem, as armas eu acho que tem que ser flexibilizadas, depende de onde você houver necessidade. Por exemplo, por exemplo? Não, no campo, numa fazenda, produtora de café. Por exemplo, eu sou produtor de café. Eu já tive assalto na fazenda. Os caras chegam no fim de semana com a caminhonete, pega café e leva. Porque a pessoa que está tomando conta não tem nenhuma arma para coibir. Essa que é a verdade. Então, eu acho que na questão do campo, eu sou a favor que haja o armamento. Eu não sou a favor do cidadão sair com a arma empunhada aqui, parecendo até um Durango Kid, um faroeste americano pelas ruas do Brasil. Aí isso eu sou contra. Mas em alguns segmentos, em alguns setores da nossa sociedade, é necessário que haja o armamento para coibir a bandidagem. Mas voltando ainda a falar da segurança pública, é importante. Quer dizer, esse programa, o CISFRON, ele tem 2 anos e meio que não vai R$1. Quer dizer, se você monitora as nossas fronteiras, já que não tem talvez o contingente das Forças Armadas, a quantidade de homens e de mulheres para ficar nas fronteiras, por que não investiu no monitoramento via satélite, para que você vê onde é que o queijo suíço está furado, para você começar a coibir a entrada de armas e drogas? Porque tudo que você vê da violência pública, tenha certeza que está atrelado à droga. Eu não conheço ladrão, nunca vi dizer que o ladrão vai roubar um banco, se ele está ali ou cheirando um pó, ou batendo um bazico, ou então queimando um crack. Tudo está ali drogado. Então a droga é o grande mal desse Brasil. A droga é um dos grandes males do Brasil, do mundo. E nós precisamos fazer com que as drogas sejam evitadas ao máximo aqui no nosso Brasil. Agora eu vou fazer uma provocação, né? Nos Estados Unidos e em alguns estados já é legalizado o consumo de maconha, né, recreativa, né, no Uruguai também. Né? Não seria a solução também flexibilizar essa questão das drogas e taxar a produção de maconha, por exemplo? Com fiscalização, com fiscalização, né? porque a luta contra as drogas é uma luta perdida no mundo inteiro. Olha, a legalização da maconha, como tem na Holanda, é muito controverso isso. Eu, por exemplo, sou contra. Talvez para uso medicinal, como alguns aí defendem essa bandeira, eu nem analisei ainda se isso realmente é vantajoso, poderia ser legalizado. Agora, você legalizar cocaína, legalizar crack, meu amigo, pelo amor de Deus, eu acho que isso aí não vejo solução. Eu acho que nós temos que fazer tudo para que essa droga não entre. Porque não é só prender o pequeno traficante, o mula, que recebe ali para poder entregar droga. Você tem que tentar combater, são os grandes cartéis. Você vê que na Bolívia, grandes cartéis foram desmontados no passado. Mas desmonta um, nasce outro. Então nós temos que ter recurso suficiente para investir
para evitar que a droga seja produzida e que seja ela exportada para os cantos do mundo. Isso nós temos que fazer. Isso tem que ser uma coisa, uma conjuntural, talvez até como você falou, não é só do Brasil, mas parece que a Bolívia permite que dá royalties para ela. Então, que se a Bolívia produz a droga e gera dividendos para ela, ela não está preocupada se o cara está consumindo. Mas o Brasil tem que se preocupar, porque o Brasil não é produtor, ele é só consumidor. Então, por isso, talvez, a flexibilização da droga, para mim, eu acho uma situação muito polêmica e negativa. Para vocês terem uma ideia, na divisa com o Brasil e Bolívia, existem pessoas que compram terra dos dois lados. Um pedaço de um país, outro pedaço do outro. Para quê? Porque ele está burlando a fronteira. Você está saindo da Bolívia para o Brasil livremente. Porque você não tem condição, talvez, de botar homens dentro da fazenda de alguém, dentro de uma propriedade. Mas via satélite você consegue controlar. Mas, infelizmente, o Ministério da Defesa, até então, não tem olhos para isso. Eu fico me perguntando por que não tem olhos para isso. Outra proposta é descriminalização do aborto, que é algo que sempre volta à discussão. O STF até ia discutir isso agora, né? Nós tivemos uma sessão, né, uma audiência considerada histórica no STF sobre esse assunto. O que é que o senhor acha dessa matéria? Eu sou a favor da vida. Sou a favor da vida. O aborto, existe duas coisas. A religiosa e a ética. Imagine, não vou citar a Ju aqui não, para não pensar que estou desejando mal a ela. Mas imagine que Maria fosse atacada na rua, fosse estuprada e aparecesse grávida. Será que a Maria vai ser obrigada a parir um filho que ela não fez com amor? Um filho que está dentro da sua barriga, forçada, estuprada? Então ela tem que decidir o destino dela. Não é a justiça. Quem tem que decidir se tira ou não tira é a pessoa que está sendo prejudicada. Aí depois você vem agora para o outro lado religioso. O aborto é contra a religião. Aí Maria, que foi engravidada por um bandido estuprador, vai seguir a ética, vai seguir a religião? Interrogação. Inclusive a nova ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, defende uma espécie de, entre aspas, bolsa estupro, né, que é um suporte financeiro para mulheres que foram estupradas e que engravidaram para não abortarem, né? O que o senhor acha dessa proposta? Eu não concordo, porque imagine, Henrique, uma mulher estar ali grávida, ter um menino e olhar para aquela criança e ver isso aqui foi feito debaixo de porrada, isso aqui foi feito fruto de um estupro. A pessoa ser obrigada a conviver com isso é um negócio, é polêmico. A questão do aborto é muito polêmico. Se fizer uma pesquisa no Brasil, eu acho que é dividido, quem é contra e quem é a favor. Então nós temos que ter a coragem de externar as posições. Eu estou externando a minha posição. A mulher tem que decidir o seu destino. Não é quem está sentado em banco de ministério que vai decidir os destinos das mulheres brasileiras que, por acaso, podem querer ter, podem não querer ter o filho. Mas o senhor fala, então... Eu vou fazer uma pergunta a Juliana. Agora eu vou ser entrevistador, tete a tete com Juliana. Se você, Deus livre guarde, né, fosse estuprada, fosse engravidada na raça, você ia querer ter esse menino? Não. Pois é, gente, quem tem que decidir são as mulheres. Quem tem que decidir é a vítima. Não é quem está sentado lá em tribunal, quem está sentado em ministério, quem está sentado em Congresso Nacional, não. Quem tem que decidir o destino é a pessoa que teve o problema. O senhor falou até agora, quando falou em aborto, numa questão que hoje já é permitida na legislação, que é quando o filho vem fruto de um abuso sexual, nesse sentido. Mas o que se discute é isso, fetos anencéfalos, né? Mas o que se discute hoje é a descriminalização do aborto no sentido maior, né? Que a mulher possa ter o direito de abortar, mesmo que não seja nesses casos. Em geral, nesse sentido, qual é a sua opinião? Eu sou contra, porque a mulher, se ela não quiser parir, não quiser engravidar, ela usa contraceptivo, tem anticoncepcional, pegue seu companheiro, mande usar a camisinha. Agora, também, depois que ela faz, em questão também, tem gente que faz um menino em 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, né? Então, esses minutos de prazer, tudo formal, tudo combinado.
depois querer tirar, eu já sou contra. Eu já sou contra. Porque ela não foi forçada. Ela fez, ela teve a relação, ela se despreveniu. O homem também ficou desprevenido. Engravidou, aí já é uma situação diferente. Mas a gente sabe que o aborto sempre existiu, né? Sempre O aborto é feito principalmente por mulheres mais ricas, não é? Elas acabam fazendo esse aborto com todas as condições, né? Eu conheço até celebridade que se internou em hospital dizendo que foi botar silicone, mas foi abortar. É porque a questão aí, na verdade, é saúde pública, né? Acho Isso, que a Argentina legalizou, porque é uma saúde pública. pública. Agora, se você foi estuprada, é uma saúde pública. Daqui a pouco esse estuprador é um cara idêntico. Mas a situação é um negócio complicado. Mas no caso, por exemplo, de uma mulher pobre, né, que vai fazer esse aborto de uma forma sem acompanhamento médico, e ela ia acabar tendo um problema de saúde, se torna um problema de saúde pública também. Né? Eu acho que tem que ter toda a atenção do Estado, quando eu digo Estado, a federação em si, de dar suporte para esse tipo de pessoas. Agora, eu sou contra você, repito, fazer o filho depois se arrepender, aí fica um negócio meio complicado. É por isso que tema aborto é tema para debates e mais debates, não vai acabar tão cedo o tema aborto nesse país. Porque cada um, você vai ouvir o religioso, pensa de uma maneira, você vai ouvir os liberais, pensa de outra maneira. Então, é uma situação muito delicada. Né? Seria bom discutir entre os médicos, né? Isso aí tem que ser a questão da saúde pública, entendeu? Aí é muita... A igreja sempre acaba tendo uma proeminência muito grande nesse debate, né? Exatamente. A igreja é contra de qualquer maneira, então... Por falar em igreja, inclusive, o senhor já deu aqui um argumento que é muito utilizado por quem é evangélico, que é ser a favor da vida. Lá no Congresso, o senhor vai ter uma aproximação dessa bancada evangélica que cresceu muito, vai ter algum tipo de ligação com eles. O senhor, inclusive, esses dias participou de não sei se foi um congresso, não é, da Assembleia de Deus, foi nesse evento. Olha, eu sou católico, praticante, inclusive, mas sou cristão. Eu acho que todo brasileiro tem a liberdade de escolher a sua religião, a sua fé, o seu time de futebol, os seus gostos. É evidente que bandeiras que, por um acaso, os evangélicos forem defender e eu achar justo e ficar convencido, poderei estar colaborando com eles em qualquer situação. Mas se eu achar que for bandeira também fora do regramento constitucional, do regramento da sociedade brasileira, eu não posso. Eu acho que o fundamentalismo ele tem que ter limite. Até porque para ser presidente do Senado precisa conversar com essas bancadas todas, né? Justamente, como é que você está pensando? Eu quero ser presidente do Senado de todo, presidente dos católicos, dos evangélicos, dos ateus, todo mundo. E como é que você está pensando em viabilizar essa sua candidatura? Olha, o Senado são 81 senadores comigo, 80 e mais Ângelo Coronel. Eu já comecei bem, já tenho um voto, que é o meu. Falta agora conquistar 40. Ontem eu conquistei 12. Então estou crescendo. De quais partidos, pode dizer, não? Não, porque esse negócio de eleição, num colégio eleitoral de 81, você tem que saber jogar xadrez. Sim. Por exemplo, ontem 2 desses amigos quer declarar. Eu falei, não declare, só deixa para declarar no dia da eleição. Senadores novatos. Novatos e velhos. Então, Entre eles, Otto Alencar. Não, o Otto Alencar declarou que vota comigo, o Jackson Wagner já declarou também que vota comigo, mas não está nos 12 não. Esse da Bahia eu já conto que Otto Wagner é como se fosse coronel presidente. São 14 então? 14. Mas os nossos coordenadores já acham aqui, já anunciaram que podemos chegar já a 33. Mas eu ainda não tive ainda essa confirmação dessas pessoas. Porque acontece o seguinte, se o voto for secreto, é uma estratégia. Se o voto for aberto, é uma outra estratégia. No Congresso, na Câmara Federal, a eleição são 2 turnos. No Senado, o regimento diz 1 turno. Ou seja, quem tem 20 votos pode ganhar, porque quem tem 19. Se tiver 3, 4 candidatos, como tem hoje, então é uma estratégia a seguir. Se for os 2 mais votados no primeiro turno para se degladiar no segundo turno, é uma outra estratégia. Então nós fizemos uma consulta ao presidente atual, o Eunício, e eles estão lá vendo tecnicamente e juridicamente se as eleições do Senado, pela primeira vez, ela será decidida em 1 turno ou em 2 turnos, caso tenha mais de um candidato.
Agora, quem está saindo aí adiante, né, adiantando esse processo, a gente está vendo que, pelo menos aqui na Bahia, está dando certo, né? Teve a eleição da Câmara, que antes da eleição, Geraldinho já conseguiu 21 votos. O mesmo aconteceu na Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal, então você também está indo nessa onda aí, né? A minha eleição na Assembleia foi sofrida. Eu, para conseguir ser candidato único, foi até o dia da eleição de manhã. Sim. Então, eu na minha vida, eu nunca tive facilidades. Minha vida sempre foi pautada das coisas para conquistar as coisas com muita dificuldade, muito trabalho. Dizer que eu sou favorito a ser o presidente do Senado, estaria eu aqui, desculpa o termo chulo do interior, sendo um gabola. De maneira nenhuma. Eu sou a zebra dos candidatos que estão disputando. São 6 pré-candidatos, inclusive o Renan, que é o candidato, foi presidente 4 vezes, dizem que é o mais forte, eu não sei. Conhece os meandros. Conhece a casa. Aí você tem o Davi Alcolumbre, do Democratas, também apoiado pelo Onyx Lorenzoni, um dos grandes líderes do governo. Você vai para o Tasso Gereissati, do PSDB, também um senador velho lá dentro. Eu até queria perguntar sobre isso, porque a disputa até o momento está sendo polarizada entre Renan e Tasso Gereissati, que já começaram a trocar algumas farpas pela imprensa. Tasso Gereissati, ao que parece, se encaminha aí para ter o apoio do Bolsonaro. Flávio Bolsonaro já declarou ali que poderia apoiar o Tasso Gereissati. Renan, ao mesmo tempo, ali fica lá e cá, como é aquele jeito do Renan, né? Dá uns acenos aqui para o governo, mais uns acenos para a oposição também. O que é que o senhor vai fazer? Vai procurar o apoio do presidente eleito? Esse jogo ainda estamos no aquecimento. Depois vamos botar o uniforme para entrar em campo. Então, isso está tudo aí no embrião. Você sabe como é que escolhe o Papa? Todos os candidatos a Papa, previamente, todos perderam até hoje na história do Vaticano. Sempre foi escolhido o Papa que ninguém nem cogitava que ele fosse. Eu já estou até preocupado que a grande mídia nacional começou a falar de meu nome. Significa que eu já vou ter que furar um pouco a história do Vaticano. Porque eu imaginava que esse ano no Senado, para o ano no Senado, os senadores escolhessem um candidato totalmente fora dos que estão lá. Por quê? Porque nós estamos vivendo agora a nova república, vamos viver a nova república a partir de janeiro. O Brasil mudou, não foi nem um grito, foi um brado retumbante que a Zorra deu nos 8.500 km² que esse Brasil tem. Então você tem que mudar também os outros poderes. Você não adianta você mudar o executivo sem mudar o legislativo. Então eu sou a favor, se houve mudança, a mudança também tem que ser nos outros poderes. Porque senão você vai botar um presidente novo com um Congresso viciado. Então, esse está sendo o meu discurso. Fiz uma carta para todos os senadores, recebi feedback, ou seja, recebi elogios de vários senadores com as minhas propostas, 10 propostas para o Legislativo e 10 propostas para a arrumação da casa. Pra você ter uma ideia, o Senado tem 1.300 cargos. Justamente, eu tô até com 1.300 cargos o Senado tem. Eu quero eliminar 500 cargos efetivos. Eu quero eliminar pelo menos 500, porque foi aprovada a PEC dos gastos com um congelamento de 20 anos os gastos com saúde e com educação nesse Brasil. E por que o Senado vai manter esses servidores que não têm o que fazer, esses cargos? Então eu vou eliminar esses cargos, já que não pode ser contratado. Então para que o cargo? Mas não seria uma medida impopular? Inclusive também o senhor pede o fim da reeleição para qualquer cargo na mesa diretora. Mas eu sei que é impopular, mas não adianta eu fazer uma campanha com mentira. Eu prefiro fazer a campanha autêntica, porque se eu ganhar, que eu acho que nós vamos ganhar a eleição do Senado, eu não ser acusado que prometi uma coisa e fiz outra. Então eu não quero. Eu quero, por exemplo, pegar os 5.000 servidores do Senado, 15, 20 minutos por dia de atividade física. Até para tirar a barriga, eu quero me incluir nesse lote lá de gente que fica lá o dia todo sentado, trabalhando, ninguém tem uma atividade. As grandes corporações mundiais hoje e as grandes corporações brasileiras têm destinado 10, 15 minutos para as pessoas fazerem alguma atividade física em grupo. Isso é importante. Além de você melhorar a questão do seu condicionamento físico, você melhora a sua saúde e você se socializa. Nós temos que mudar a cara da política brasileira. Não podemos mais fazer a velha política. Tem um outro ponto também no seu programa, né? O senhor distribuiu uma carta, né, entre os Ah, parlamentares. você leu meu programa todo, Henrique? Todo. Muito bem. E tem uma proposta que eu não entendi. Bruno não leu, né? Juliana leu o programa. Eu fiz a matéria.
senhor faz a proposta de criar o Ombudsman É, no Senado Ombudsman. Federal. Eu não entendi direito como é que isso O funciona. que é o Ombudsman? Hoje as grandes corporações De jornalismo, né? deixaram de ter somente a sua ouvidoria. Que a ouvidoria, você manda carta, manda e-mail, manda zap, fica aquele negócio sem ter o contato direto. O que é o Ombudsman? É uma pessoa que você contrata para ser o canal, o intermediário do Senado com a sociedade. Essa pessoa vai ser focada nisso, para poder chegar para o presidente do Senado e dizer, olha, ouvi isso em tal lugar, ouvi isso em tal lugar, nós precisamos corrigir. Porque se você simplesmente manda como os ouvidores fazem, eu já fui ouvidor, é só e-mail, é só carta e não se resolve nada. A gente ouve e não resolve. E a figura do Ombudsman, que é utilizado pelas grandes corporações mundiais e algumas poucas corporações do Brasil usam a figura do Ombudsman, precisa ser, é uma novidade no Brasil. É uma novidade. Seria Você um tem ideia? A senador? grande imprensa mundial hoje só tem o New York Times que tem o Ombudsman. Já há 20 e tantos anos. A se me Folha falha de a São memória. Paulo também. A Folha de São Paulo acho que mantém o Ombudsman. mantém. Mas quem seria essa figura? Como é que seria eleita essa figura? Não, aí essa figura vai ser escolhida pelo presidente do Senado. É um elo de ligação dele. Não pode ser uma pessoa que você não tenha interação. É uma pessoa que vai ficar... Imagina o presidente do Senado não vai poder ficar sentado no Senado para ouvir todos os reclamos da população. Se o Senado é uma caixa de ressonância, é um parlamento, ele tem que absorver, ouvir o que tem nas ruas para trazer para o presidente, ele com isso pautar, ou via projetos, ou via chamar as comissões temáticas da casa para poder tentar resolver. Mas, por exemplo, nas empresas jornalísticas, o Ombudsman critica o próprio jornal. Critica. Mas a ideia seria... Exatamente. Mas, Seria por exemplo, criticar o próprio mas Congresso? indicado pelo senhor, não dá Mas nenhuma ideia não tem de nada a ver, porque tendencioso? seria uma burrice de um presidente do Senado não querer ouvir o que está negativo contra ele. Mas seria Todo- indicado pelo senhor. Mas é exatamente, eu quero ouvir, porque aí eu sei que ele vai falar comigo a verdade. Eu não vou querer que ele fale o que eu quero ouvir. Eu quero que ele me traga das ruas o que está acontecendo. E que muitas vezes na classe política há o grupo dos puxa-saco. Chega por quem está no poder, é só coisa boa. Só coisa boa. Ninguém fala a verdade, o que está negativo. Então a figura do Ombudsman é para fazer isso, para ele trazer o negativo para você. Para ele ter a coragem. O papel dele é isso, trazer o positivo, mas trazer principalmente o negativo. Que muita gente não faz. Não faz por medo de quem está no poder. Por exemplo, Rui Costa não tem um Ombudsman. Será que tudo que Rui Costa, o povão está gostando? Tudo bem que foi até gostando, porque deu 76% das urnas. Mas será que está gostando? Quem é o Ombudsman de Rui? Quem é que leva as coisas para Rui? Quem é que leva as coisas para o Michel Temer? Quem vai levar para o Bolsonaro? Pegando um gancho até nessa sua aspa, o Rui Costa teve 76%. Eu acho que ele teria novamente esse 76% depois desse pacotão? Olha, é complicado você falar, porque com um eleitorado de 11 milhões de eleitores, e esse pacotão atingiu 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, será 500 mil pessoas, é complicado você fazer esse julgamento. Eu, talvez, se fosse numa véspera de eleição, ia dar uma repercussão negativa. Principalmente que o servidor público tem sindicatos ativos que faz mais pressão, que fazem divulga uma mais. movimentação, isso. Mas também é o seguinte, você tem que entender que de 11 milhões de eleitores, nós temos 10 milhões e 800 mil eleitores que não são servidores públicos. Será que ele vai ficar do lado do servidor público ou vai ficar do lado do governador que está fazendo o hospital, que está fazendo a estrada, que está melhorando a educação? É uma equação que é difícil você mensurar matematicamente se ele teria 76 ou se teria menos. Talvez perdesse um pouco. Mas talvez até aumentasse pela coragem de estar fazendo. Vamos falar um pouquinho, então, da eleição, né, de Estado, do PSD, de como é que fica o partido, né? Saindo de Brasília, a gente desce aqui para a Bahia. A gente acompanhou, né, na imprensa, nós noticiamos aqui tudo o que aconteceu na eleição da presidência da ALBA. Agora, Maria Juliana, eu vou lhe interromper. Vocês não perguntaram da imprensa ainda do Ministério Paralelo, que é coisa inédita. Eu no separei Brasil. aqui justamente... Então vamos primeiro matar a pauta do eu queria Senado. entender justamente como é que funcionaria isso. O Ministério Paralelo seria para fiscalizar o governo federal? Como é que é? O que é o Ministério Paralelo? Hoje, na Inglaterra, tem o... Seria tipo um conselho... Não, eu vou explicar o que é Conselhão. o Ministério Paralelo. A Austrália implantou, os Estados Unidos implantou, mas os Estados Unidos não ainda comprou a ideia do Ministério Paralelo. A Inglaterra que é sucesso.
O que é isso? Por exemplo, o Paulo Guedes vai ser nomeado ministro da Economia, nomeado pelo Bolsonaro. No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, vai também indicar um senador da sua comissão que vai ser o ministro da Economia paralelo. O que é que vai acontecer? Esse ministro vai ter uma estrutura com os técnicos do Senado e talvez trazer alguém de fora com expertise para fiscalizar o ministro oficial, propor ideias ao ministro oficial, ou seja, fazer um contraponto. Porque muitas vezes o ministro lança um pacote, mas esse pacote, talvez na cabeça do ministro, seja bom. Mas para a cabeça dos senadores da sociedade não seja bom. Então esse ministério vai fazer uma contraproposta. Então com isso vai ter aquele debate do ministro oficial com o ministro paralelo. Isso é sucesso na Inglaterra. E como é que esse conselho seria formado? Seriam os Não, profissionais? não é conselho. As comissões, por exemplo, Comissão de Justiça, ou o ministro da Justiça, o Moro, nós vamos pegar dentro do senador um jurista. Eu, por exemplo, se eu for presidente do Senado, eu vou convencer Renan a ser o meu ministro paralelo da Justiça. Para ele bater testa com o Moro. Porque o Moro vai defender uma tese, ele vai defender outra tese. O Moro vai defender o Lava Jato, o Renan vai combater o Lava Jato. Então, quer dizer, vai ter um bom debate. A economia. O Tasso Gereissati, para mim, seria o meu ministro da Economia paralelo, que é um empresário, conhece da economia brasileira. Então, ele vai botar o contraponto ao Paulo Guedes. E assim sucessivamente. Você vai ter pessoas que tenha a expertise, que tenha a capacidade de contrapor ao ministro oficial. Então você vai ter um Senado não só legislativo, você vai ser um Senado que vai propor medidas executivas. Porque o parlamento, quando você implanta as comissões, muitas vezes tem reunião das comissões e ninguém nem ouve, ninguém sabe nem o que aconteceu lá dentro. E o ministro paralelo vai ter espaço na mídia, a TV Senado vai dar mais ênfase ao ministro paralelo, para mostrar para a economia que aquele pacote, aquela reforma proposta pelo governo, pelo seu ministro, não é aquilo que o povo quer. Então, cada pasta... Cada pasta é um ministro. São 22 senadores, 22 ministérios, que foi anunciado pelo Bolsonaro, teremos 22 ministros paralelos. Estou estudando, eu estou hoje aqui meio cansado, até falando capenga, porque dormi às 4h30 da manhã, ainda elaborando os ministérios paralelos. Então, tem algumas pastas Já que tem eu nomes, então? Hein? Já tem nomes para esse ministério? Eu já estou nominando, estudando um perfil de cada um. Sim. Eu estou estudando a biografia de todos os 80 senadores. Wagner e Otto terão espaço. espaço aí nesse ministério? Estou analisando, entendeu? Mas estou estudando toda a vida dos 80 senadores para ver o que é que cada um tem de conteúdo para entrar naquela pasta. Para poder, com isso, ele poder discutir com o ministro oficial. Porque não adianta você colocar um ministro paralelo que ele não sabe nada da pasta que ele vai defender. Então vai ser inócuo. Então você tem que ter um cara que tenha a expertise, um cara que tenha conhecimento, que tenha balizamento para bater testa com o ministro oficial. Porque nas comissões que seria o campo, o fórum para isso, não acontece. Não adianta o senador chegar em cima da tribuna falar que não resolve. Então você vai ter uma pasta específica paralela ao ministro oficial. Você quer dar mais utilidade aos senadores, né? Dar utilidade ao senador, mostrar que a política mudou, mostrar que o povo não está satisfeito com a classe política. Para você ter uma ideia, nas pesquisas recentes, somente 7% do povo brasileiro acredita na classe política. É um dos piores índices da nossa história. Por quê? Por causa do continuismo. É a mesma coisa. Fez a campanha, se elege, passa 4 anos, vai de novo para a rua pedir o voto. Cadê a novidade? Cadê a inovação? Cadê? Não existe no Brasil isso. Então nós temos que trabalhar para mudar a cara da política brasileira. Eu quero isso, fazer com que eu possa ser um vetor de mudança da política brasileira. E vou lutar no Senado para isso. Mesmo até que eu perca voto. Porque muita gente diz assim, senador chega terça e vota quinta, igual deputado federal. O cara chega terça-feira e vota quinta-feira. Isso é um praxe de quantos e quantos anos isso? Será que só tem 2 dias na semana? O cara tem que ficar mais tempo, ele tem que estudar, ele tem que ver lá. Não é somente chegar num gabinete que é para atender público. Porque senão ele não consegue mudar o Brasil. Aí você chega dia de quinta-feira, vai para o escritório do seu estado. Vai esperar lá chegar o vereador, chegar o prefeito, chegar a liderança. Vai reivindicar o calçamento, ou a saúde, ou, sei lá, o emprego. Aí você vai nessa rotina a vida toda. O que é que você contribuiu? Você não contribuiu com nada. A mente, isso aqui é a mente. Nosso cérebro só é utilizado 4%. Nós temos que usar nosso cérebro mais, pensar em coisas novas, copiar do que tem lá fora, que é sucesso. Nós temos países que é sucesso, a economia pujante. A gente tem que copiar, buscar, aprender para jogar no nosso Brasil. Eu acredito no Brasil. Muito bem.
Vamos falar então do PSD aqui na Bahia. Como eu estava falando, a questão da presidência da Assembleia, a gente noticiou, Presidência da Assembleia foi ano passado. Não, é porque é só para enganchar com uma outra questão. É só um contexto. É isso, só um contexto. A gente tinha comentado do espaço do PSD dentro da presidência da Assembleia, né, que vai assumir aí em 2022. 2021, né? 2021, 2019, 2020. Então, 2021. Mas o que a gente quer saber, na verdade, é como é que fica o espaço do PSD depois desse, digamos que esse desgaste com os partidos da base aliada. Como é que o PSD vai se colocar agora? Se o PSD realmente está aí pensando numa candidatura ao governo do Estado em 2022, como é que vocês estão se organizando? Não adianta dizer que não está, porque o nosso partido, eu tenho conversado muito com o Otto, que é o nosso presidente, com a nossa liderança, a gente quer lançar candidato nos 417 municípios já para prefeito. Estamos arrumando os diretórios, vamos começar agora a até tirar pessoas fracas de alguns diretórios que não somam nada para o partido, tirar alguns diretórios onde o partido virou partido de aluguel, simplesmente só para fazer esse serviço de subagenda, para que a gente tenha condições de lançar candidaturas a prefeito e vereadores em todos os municípios da Bahia. E Salvador também será uma cidade que a gente vai ter um foco especial. Eu, por exemplo, tenho o meu candidato aqui para Salvador. Todo dia eu digo a Zé Eduardo na rádio, meu candidato aqui é Zé Eduardo Bocão, prefeito. Quero que ele se filie ao partido para ele ser o nosso candidato a prefeito daqui. Conhece Salvador, tem a popularidade, é o meu candidato. E o PSD, hoje quase 90 prefeituras, já crescemos, há mais algumas que se filiaram aí. Eu acho que deveremos continuar ainda como o maior partido no número de prefeitos na Bahia no próximo ano, porque o partido ficou muito forte, está forte. Vários prefeitos que vão para a reeleição e outros que perderam estão nos procurando para se filiar. Então, acredito que a gente vai manter a pole position do maior partido do Estado. Vamos trabalhar para isso. É evidente, se o povo concordar. E a questão da Assembleia que você perguntou? Esse foi o contexto, mas 2022, 2022, né? Governo O próprio Jacques Wagner. Wagner. Então, passamos 2021. Teremos, né? então, 2021. o PSD, então, terá um candidato a prefeito em Salvador. Prefeito. E 2022, a nossa pretensão é que temos também candidato a governador. Em 2022. Porque, principalmente, com essa lei eleitoral de cláusula de barreira, e que vai acabar as coligações, você tem que ter candidatura a prefeito. Se você não tiver candidatura a prefeito, você não puxa o legislativo, você não puxa o vereador. Vai prejudicar os vereadores. Então, somos obrigados, aliás, todos os partidos vão ser praticamente obrigados, se quiser se manter ativo e não morrer na cláusula de barreira, a ter candidaturas próprias em todos os municípios. Do Brasil, não só da Já há, inclusive, conversas do PSD com outras legendas para incorporação, alguma coisa nesse sentido? Não, legendas menores estão se aglutinando. Se aglutinando. Si, né? As maiores legendas é difícil. É mais fácil você trazer alguns membros de algumas legendas que não foram, que não atingiu a causa de barreira, não partido. Por exemplo, eu estava em Belo Horizonte, segunda-feira passada, já falando, voltando ao nível nacional, nós filiamos o senador Carlos Viana, que se elegeu pelo PHS lá em Minas, ele se filiou ao PSD. Então, nós não trouxemos o PHS, mas trouxemos o senador do PHS. O Alexandre Calil, prefeito de BH, até atleticano, quem é mineiro, não sei se algum de vocês é mineiro, ele também vai se filiar ao PSD. Então, ou seja, não trouxemos o partido dele, trouxemos ele. Vocês estão pensando em fazer esse mesmo movimento na Bahia? Júnior Muniz, por exemplo, está indo para o PP. O PP, exatamente. O caso do Júnior já foi para o PP. Tem mais. Aqui parece que só tem 3 deputados dos partidos que não atingiram a cláusula de barreiras. É o Tom de Feira, o Jurandir e o Júnior Muniz. Só pode remanejar esses 3 aí. Porque os outros ficam amarrados pela legenda. Indo para 2022, é porque o ex-governador Jacques Wagner, né, senador eleito, já defendeu aí uma rotatividade, né, na questão dos partidos. O PT já está há muito tempo aí ocupando o governo do Estado e o PSD é um aliado do governo. O senhor também defende que o PT aí deixe um pouco esse naco de poder e dê esse espaço para o PSD numa composição? Eu comungo em gênero, número e grau com o senador Jacques Wagner, que tem que abrir espaço para outras legendas. Ainda bem que nasceu de uma das grandes lideranças do PT essa ideia. Eu gosto de respeitar os mais velhos, eu comungo com ele.
Vai ser uma briga boa entre o PP e o PSD, né? Por isso que eu citei a Assembleia. Mas não teve briga, a Assembleia não teve briga. O PSD estando na presidência da Assembleia em 2021 vai ser um bom motivo para barganha aí do partido? Depende. Ele ajudou. Olha, Bruno, Henrique, Juliana e meus caros webnautas, Otto Alencar falou uma frase, que isso até se me fala a memória na tribuna, que não adianta você botar gasolina azul em carroça. Tudo vai depender de quem vai ser o candidato, vai ter muitos fatores aí a acontecer. Não existe, a coisa não é cartorial, você pega partido A, vai lançar Henrique vai se eleger, não é assim. Você tem que ter um candidato bom, que agregue, um candidato que tenha vontade de enfrentar. Porque eu fiz uma campanha majoritária agora e não é fácil você correr 417 municípios. Não é fácil. Não é fácil. Então não pode simplesmente pegar alguém que talvez não tenha infiltração, não tenha densidade e colocar como candidato. Quando falo de qualquer legenda. Não acredito que vamos ter o mesmo fenômeno que foi na eleição de Wagner, que Rui era desconhecido e pelo trabalho de Wagner terminou guindando o Rui Costa a ser governador da Bahia. Como foi o caso de Antônio Carlos com o Paulo Souto lá atrás. Assim como o caso do próprio Rui, né, e do Wagner, que na campanha colaram bastante a imagem deles ao senhor e ajudaram a impulsionar a sua candidatura. Pois é, ao Senado, exatamente. né? Então, tudo isso é um impulso, tudo isso é um conjunto de forças. Então, não adianta você... A eleição com 45 dias é um prazo muito curto para você usar os programas de televisão, as rádios, a mídia em geral, para você fazer uma campanha. Então, a pessoa quem quer ser, tem que começar a trabalhar com antecedência. Eu acredito que na Bahia não vai repetir o fenômeno na época que foi Paulo Souto, o fenômeno que foi Rui Costa, de simplesmente ser guindado ao cargo pela liderança que está acima dele. Eu acho que a pessoa tem que construir, com o advento da rede social, isso aqui, nós estamos aqui o quê? Fazendo uma rede social. Isso aqui não é a grande mídia, aqui não é a televisão aberta, como sempre antigamente, quando se falava em campanha era rádio e televisão. Fato e opinião não existia. Rede social, blogs não existia. Então, o que acontece? Mudou muito o retrato da política brasileira. Então, da política mundial. Foi o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro se elegeu com mídia social. Ele não se elegeu com a grande mídia, ele não tinha espaço em televisão, não tinha espaço em rádio. Quem elegeu o Bolsonaro? As redes sociais. O discurso que ele botou nas redes sociais entrou na mente do povo brasileiro. Então, quem quer ser governador da Bahia, comece também a utilizar mais as redes sociais para que você comece a fazer um trabalho, você se tornar conhecido. Esperar se tornar conhecido em 45 dias de televisão e rádio é quase impossível. Por isso você está usando mais as redes sociais, né? Já estava usando muito. Eu tenho 8 anos de Senado, espero ficar ao final até meus 8 anos, se eu tiver saúde, evidentemente, espero ter, eu acho que vou ter saúde, então não tenho pretensão em 2022. Só uma pergunta, o PSD Nacional está tendendo a apoiar Bolsonaro, o que você acha disso? O PSD Nacional, não só ele, mas a grande maioria dos partidos, torce pela governabilidade, torce para o sucesso. A gente não pode simplesmente querer o insucesso, querer a desgraça do atual presidente eleito, porque quem vai perder com isso é o Brasil. Nós temos que ser nacionalistas, temos que ser brasileiros. Então vamos o quê? Dar um prazo de carência ao atual presidente. O senhor será a base ou oposição de Bolsonaro? Eu vou dar um prazo de 6 meses para sentir o que vai acontecer no Brasil. Se tiver programas bons, estiver atendendo a população brasileira, eu sou o primeiro a aplaudir. E se for negativo, eu sou o primeiro a criticar. Então não vamos esperar. Temos que ter uma carência para as pessoas que estão governando. Se ele se elegeu porque o povo quis que ele fosse eleito. Não se elegeu com o meu voto. Mas não é porque não foi eleito com o meu voto que eu vou começar a criticá-lo adoidadamente. Isso é hipótese alguma. Bom, quero te agradecer pela participação Já? aqui do nosso... Tinha Nossa, conversa pra hora, tarde né? toda. Daqui a pouco o pessoal do lado diz assim... Conversa aqui pra tarde toda, mas fechamos o ano Vamos em chave de providenciar esse ouro. efeito na edição. Mas obrigada, viu? Fechamos aqui em chave de ouro o nosso ano do Fato e Opinião. Trouxemos aqui vários políticos consagrados, trouxemos várias vezes Coronel aqui, fizemos uma cobertura política das eleições e de todos os momentos importantes da nossa política brasileira e baiana. Então, te agradeço, boa sorte. Não esqueça da gente, hein, quando você for lá para Brasília. Continuamos aqui, viu? Atenda nossas ligações. Já agende. Sua base está aqui também. Então agende logo para o início de fevereiro, para você entrevistar aqui vocês três, o futuro presidente do Senado. Já deixa agendado. Já deixa agendado. Olha, gente, não pense que eu estou brincando, não. Nós vamos ganhar a eleição. Nós vamos ganhar a eleição.
Estou vendo tudo desenhado para ninguém eleição. O povo quer mudança e nós vamos começar na mudança. Vamos quebrar um pouquinho aí a tradição. Tradição é muito bom, mas tem prazo de validade. Muito bem. Obrigada, Henrique. Obrigado, Júlio. Obrigado, presidente. Obrigada, Bruno. Obrigado pelo convite. Estreando já no fim, quem sabe no próximo ano a gente participa mais. Né? Muito obrigado. Obrigado, presidente, também. Agora eu vou ter saudade da Assembleia, saudade de vocês que cobriram e que cobrem a Assembleia. Vocês realmente, com esse site aqui do Bocão News, fez com que esse site crescesse muito. Não adianta o nome, tem que ter pessoas que fazem com que o site cresça. E vocês são responsáveis pelo sucesso do Bocão News. Eu fico feliz de ver jovens talentosos como vocês, que não estão na grande mídia televisiva brasileira, mas estão aqui num projeto idealizado aí pelo Guto, pelo Zé Eduardo, que é sucesso na Bahia. E é sucesso porque tem jogadores bons como vocês. Tem a Marta aqui, é a melhor seleção do mundo de futebol. Nós temos aí o Neymar, no Gabriel Jesus. Nós temos aí o Neymar também, o Henrique, até a pinta do Neymar. E tem você aí, Webnauta, que faz com que isso aqui seja sucesso. Porque se você não ligar, se você não acessar, perde o sentido que estamos fazendo aqui. Então o importante é vocês participarem. Porque se a sociedade participa, nós temos que fazer tudo para que a Bahia cresça, o Brasil cresça. Valeu! Ei! Vem com a gente! E você acompanha tudo no bocãonews.com.br, pelas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Até ano que vem.